Olá, professor Marcos Vinícius, resolução de questões. Na nossa série de questões ENAD, a gente está trabalhando em ENAD 2012, e nós vamos, nesse vídeo, trazer as três questões discursivas, né, das matérias específicas do exame, tá? Relacionadas ao curso, né, à contabilidade. Então, nós vamos para a questão 3, questão discursiva 3, do ENAD 2012, né? E vai trabalhar auditoria, né? A questão traz um texto dizendo que uma grande companhia do setor de siderurgia e metalurgia alterou um dos seus procedimentos contábeis para alocação da depreciação, considerando a genuína vida econômica dos bens da empresa, conforme recomendam as novas práticas contábeis após as alterações da Lei 6.404 de 1976. Isso gerou uma desconfiança dos investidores devido ao seu impacto imediato no resultado da empresa e, consequentemente, no valor das ações. A empresa, deixa eu só pegar aqui meu marca-textozinho, aqui, valor das ações, né, também impactado. A empresa reportou que se trata de procedimento adequado e recomendado fortemente pelos órgãos normatizadores. Ainda assim, os acionistas majoritários contrataram uma empresa de auditoria independente para avaliar a adequação dos novos procedimentos adotados pela empresa. A empresa de auditoria independente contratada traçou inicialmente um plano de trabalho antes da execução dos serviços e emissão do seu relatório. Esse relatório incluirá a responsabilidade da administração. Considerando a situação descrita, redige um texto dissertativo acerca dos procedimentos de auditoria a serem realizados pela empresa contratada, priorizando falar sobre os objetivos do planejamento da auditoria, as etapas do planejamento de auditoria e as observações a serem incluídas no relatório da auditoria relativas à responsabilidade da administração. Bom, você vai fazer um texto dissertativo, né, abrangendo aí esses três tópicos aí que pede a questão. Então, primeiro de tudo, pessoal, é entender a situação que foi descrita, né? Então, o que houve aí nessa companhia siderúrgica, metalúrgica, né? O que aconteceu? Ela fez uma alocação da sua depreciação, né? Visto que as novas normas, né, com a alteração que veio da lei das SAs, os bens, né, têm uma vida útil, né, alterada aí pela sua conservação e coisas do tipo. Foi feito essas alterações na depreciação e isso impactou o resultado da empresa, valor das ações, e os acionistas, então, preocupados para saber se isso, né, era verídico, se estava de acordo com as normas, contratou a auditoria independente para fazer essa auditagem. E aí, né, acerca dos procedimentos que eles colocaram, né, porque diz aí que a empresa traçou o seu plano de trabalho. E aí é para falar sobre esses tópicos do planejamento da auditoria. E aí, pessoal, a resposta seria mais ou menos assim. Isso aqui é de acordo com o padrão de resposta que você responderia, dizendo primeiro, sobre o tópico A, o planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria. O estudante vai citar os seguintes objetivos, né? Auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria, auxiliar a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais, auxiliar a organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que seja realizado de forma eficaz e eficiente, auxiliar na seleção dos membros da equipe de trabalho com níveis apropriados de capacidade e competência para responderem aos riscos esperados e na alocação apropriada de tarefas, facilitar a direção e a supervisão dos membros da equipe e a revisão do seu trabalho auxiliar, se for o caso, na coordenação do trabalho realizado por outros auditores e especialistas. Então, aqui nós temos, falando sobre o planejamento da auditoria, né, o que poderia ser elencado como objetivos, tá? Então, você vai nesse sentido aí, né, de traçar os objetivos dentro desse planejamento, o que vai acontecer, o que esse auditor precisa atingir no seu trabalho.
Na letra B, o auditor deve desenvolver o planejamento de auditoria, incluindo a descrição de natureza, época e extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco. Natureza, época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados no nível de afirmação. Outros procedimentos planejados necessários para que o trabalho esteja em conformidade com as normas de auditoria. E, ao definir a estratégia global, o auditor deve identificar as características do trabalho para definir o seu alcance, definir os objetivos do relatório do trabalho de forma a planejar a época da auditoria e a natureza das comunicações requeridas, considerar os fatores que, no julgamento profissional do auditor, sejam significativos para orientar os esforços da equipe de trabalho, considerar os resultados das atividades preliminares do trabalho de auditoria e, quando aplicável, definir a relevância do conhecimento obtido em outros trabalhos realizados, determinar a natureza, a época e extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho. Tá? Então, aí é outro tópico da letra B, né, atendido, e aí passa para o tópico C, que é a responsabilidade. É de responsabilidade da administração a mudança dos critérios de cálculo da depreciação, a adequada elaboração dos relatórios contábeis, a escolha dos procedimentos contábeis adotados e a implantação e confiabilidade dos controles internos. Tá? Então, sobre a questão da responsabilidade, né, é falar sobre essa mudança que houve nos critérios de cálculo, né, elaborar esses relatórios contábeis segundo essas mudanças, né, os procedimentos adotados e falar sobre a implantação e a confiabilidade dos recursos internos. Então, pessoal, basicamente é isso que a gente vai trabalhar, né, como resultado, tá certo? No que diz respeito aos tópicos aí, né, os objetivos do planejamento, as etapas do planejamento e as observações, tá? Então, traça os objetivos, traça as etapas, né, o que ele vai fazer, e descreve, né, a responsabilidade da administração, ok? A questão discursiva 4 traz o seguinte texto. O gerente da empresa Pinheiro solicitou um empréstimo para capital de giro em um banco. O gerente do banco questionou a concessão do empréstimo, pois os indicadores econômico-financeiros apurados por meio das demonstrações contábeis denotavam incapacidade de planejamento de pagamento pela empresa. Diante dessa situação, o gestor da empresa Pinheiro procurou o contador e pressionou para refazer as demonstrações contábeis e melhorar os indicadores. A opção do contador foi alterar o procedimento contábil de reconhecimento de receitas e despesas. Assim, antecipou o reconhecimento de algumas receitas de vendas, de mercadoria, e postergou o reconhecimento de provisão para férias e 13º salário. Tais procedimentos alteraram o lucro do período, bem como melhoraram os índices de liquidez, o que possibilitou a obtenção do empréstimo pela empresa no mesmo banco. Com base na situação hipotética apresentada, elabore um texto dissertativo sob o ponto de vista ético, comentando o comportamento do gerente do banco, do gestor e do contador. Pessoal, nessa questão, mais uma vez, né, a questão discursiva entende-se a situação descrita, né? E nessa situação hipotética, é recorrente, né, em muitas empresas, que querem apresentar um relatório que faça com que o banco lhe dê o empréstimo, lhe conceda empréstimo, lhe dê crédito, né? E aí não foi diferente com a empresa Pinheiro, né? Ela precisou de um empréstimo no banco, aí as demonstrações contábeis estavam mostrando que ela não estava bem para pagar, né, na questão de pagamento, de liquidez. Os indicadores de liquidez eram, né, não eram bons para receber esse empréstimo. E aí, o que o gestor fez? Pediu para o contador, vá lá, né, o gerente, né, questionou essa concessão do empréstimo, o gerente do banco, o gestor da empresa foi para o contador e aí pediu para refazer as demonstrações, para melhorar esses indicadores. E aí fez isso, o contador fez, pressionado, né, fez, e melhorou esse lucro, e o banco deu o empréstimo para ele. Então, está envolvido aí o gerente do banco, o gestor e o contador. Nessa situação, a gente entende o quê? Que o gerente do banco sabia, pelos primeiros demonstrativos, que não denotava uma boa capacidade de pagamento.
E, mesmo assim, depois que foi refeito os demonstrativos, ele recebeu e concedeu o empréstimo. O gestor, por sua vez, sabia da situação da empresa, pediu o contador para mudar e levou para o banco um novo demonstrativo. E o contador, né, também, pressionado pelo dono da empresa, refez, fazendo lá, né, o malabarismo, né, para melhorar os indicadores. E essa questão ela está falando sobre o ponto de vista ético. Então, nós temos uma disciplina que é ética da profissão contábil, e ela é quem traz, né, informações para complementar e poder você comentar o comportamento do gerente, do gestor e do contador. Então, por parte, primeiro o gerente do banco. O comportamento do gerente do banco está correto em questionar a concessão do empréstimo em vista dos indicadores apurados inicialmente. Porém, está errado quando concede o empréstimo após a reapresentação dos demonstrativos contábeis. Não é isso? Então, é essa a base que você vai usar para responder uma questão dessa. Agora, sobre o gestor da empresa. O comportamento do gestor da empresa foi imprudente ao impor que o contador refizesse as demonstrações contábeis para maquiar uma situação econômico-financeira e real da empresa. Tá? Então, essa foi. Isso é o que você pode colocar como de comportamento, segundo o ponto de vista ético. E com relação ao contador, o contador, pressionado pela imposição do gestor da empresa, optou por modificar procedimentos contábeis com o propósito específico de enganar temporariamente a percepção do gerente do banco, sendo imprudente. Tal atitude denota maior preocupação do contador em satisfazer seu bem-estar próprio, em detrimento da fidedignidade das demonstrações contábeis. Embora os procedimentos de reconhecimento e antecipação de receitas sejam frequentemente observados em estudos na área contábil, isto mostra fragilidade na conduta ética profissional do contador, pois sua ação pode prejudicar um grupo muito maior de usuários das demonstrações contábeis. Né? Por quê? Porque está envolvendo banco, né? Está envolvendo uma companhia que tem seus acionistas, que tem, né, todo um conjunto de usuários por trás que podem ser prejudicados porque, como mostrava as demonstrações, não tinha capacidade de pagamento. Né? Então, pessoal, é isso. Nessa questão, você vai colocar um comentário baseado, né, no comportamento ético profissional, principalmente do contador. Ok? E a última questão é a questão discursiva 05, também traz uma situação, foi destacada do site do Sebrae, São Paulo, né, do Diese também, e diz o seguinte: de acordo com dados do Sebrae São Paulo, existem no Brasil mais de 5 milhões de empresas. Várias publicações, inclusive do Diese, 2012, comentam a respeito do bom desempenho da economia brasileira na última década, impulsionando a ampliação das micro e pequenas empresas, as MPE, no país, confirmando a expressiva participação dessas empresas na estrutura produtiva nacional. Em 2010, as micro e pequenas empresas representavam 99% das empresas do país, proporcionando mais da metade dos empregos formais em estabelecimentos privados não agrícolas. Por outro lado, o tempo de vida de muitas dessas empresas não ultrapassa 5 anos e, em alguns casos, não chega a 2. Uma parcela das MPE somente utiliza a contabilidade financeira para cumprimento das obrigações legais fiscais, não dispõe de informações e de relatórios gerenciais. Suponha que o proprietário da micro e pequena empresa Cristal, preocupado com a continuidade dos negócios, buscou consultoria contábil para a implantação de uma contabilidade gerencial. Os consultores explicaram ao proprietário que adequados procedimentos contábeis direcionam para melhores demonstrações contábeis, proporcionando relatórios gerenciais da situação econômica e financeira da empresa, os quais contribuem eficazmente na gestão. Né? Beleza. Considerando essas informações e com base na situação hipotética apresentada, na qualidade de consultor da MPE Cristal, explique os procedimentos contábeis para que o proprietário da empresa possa entender os relatórios, abordando necessariamente os seguintes aspectos. Então, você vai mostrar, vai explicar os procedimentos contábeis para o proprietário, baseado em A, princípio da continuidade, B, princípio da competência, C, depreciação e D,
provisões contábeis para férias e 13º salário. Então, você vai dissertar, né, colocando como se você estivesse explicando para o dono da empresa, né, baseado nesses tópicos aí. Tá? Então, um padrão de resposta seria mais ou menos assim. É importante destacar a relação entre a contabilidade financeira, que é elaborada com base nos princípios contábeis, e a contabilidade gerencial, seus relatórios para fins de tomadas de decisão. Para ambas, os procedimentos contábeis que devem ser apresentados ao proprietário da empresa são: A. Princípio da continuidade. A elaboração dos relatórios gerenciais depende dos eventos econômicos registrados adequadamente pela contabilidade financeira, como forma de subsidiar a análise prospectiva sobre a continuidade da empresa. Dessa forma, a contabilidade registra, demonstra e analisa as entidades, supondo sempre a continuidade de suas atividades, de forma indefinida, a não ser que surjam fortes evidências em contrário, né? Que aí vem a falência. Mas, pelo princípio da continuidade, os relatórios, eles devem, todos os registros, né? Todas as análises devem sempre supor a continuidade da empresa. Daí entra, né, a questão de você gerenciar o que é de curto prazo, o que é a longo prazo. Tá? B, princípio da competência dos exercícios. As receitas e despesas são apropriadas, contabilizadas, registradas em função da ocorrência de seus respectivos fatos geradores, independentemente da efetiva entrada ou saída de recursos, incluindo-se aqui as apropriações das cotas de depreciação e as provisões contábeis. Dessa forma, deve-se explicar ao proprietário a distinção entre o regime de caixa e o regime de competência, além da relevância deste para refletir a situação econômico-financeira. Tá? Então, dentro do princípio da competência, você vai falar, né, sobre o que é o princípio da competência, né, e também explicar a diferença, né, do regime de competência, que traduz esse princípio, e o regime de caixa. Tá? E aí fazer com que o dono da empresa entenda a relevância, né, do princípio ou do regime de competência para que reflete a situação da empresa. O que mais? Depreciação. Corresponde à apropriação contábil econômica do desgaste dos bens do ativo imobilizado, do ativo fixo em uso. A depreciação não envolve desembolso financeiro, porém aproxima o valor líquido do bem próximo ao valor justo. Está em consonância com o princípio da competência dos exercícios e deve ser registrada, preferência, mensalmente, para apuração do resultado econômico. A depreciação é apropriada em resultado do exercício ou fará parte da composição do custo dos estoques e sua contrapartida será uma conta redutora do ativo imobilizado, intitulada depreciação acumulada. Tá? E o último tópico, que deve ser esclarecido, né? Esse tópico da depreciação é importante, né? Porque aí vai também apresentar uma situação patrimonial, uma situação econômica, né? Da empresa, né? Para saber, de fato, quanto está valendo os seus bens, o seu patrimônio. Provisão de 13º salário e provisão de férias. Apropriação mensal de 1/12 da soma dos rendimentos brutos dos empregados, que é o 13º salário, acrescido de 1/3 de férias. O valor da despesa será contabilizado em conta de resultado do exercício para a parte da composição dos estoques e sua contrapartida será uma conta do passivo, onde constam as obrigações a pagar da entidade. É relevante a diferença entre o resultado econômico e o impacto futuro no caixa da empresa. Né? É isso, né, pessoal? Essa é a que deve ser colocado, né, para a empresa Cristal, tá? E fim daqui a essas 3 questões discursivas, que depende muito, né, do conhecimento de contabilidade do aluno e da sua habilidade em dissertar o texto. Tá? Bons estudos, até a próxima.